Oi, pessoal. Coloquei este material lá para vocês darem uma olhada. Agora eu vou dar uma explicadinha, tá? Esse material é tanto para projeto de interiores residenciais quanto linguagem visual, né? A gente usa nas duas disciplinas, tá? É um geral, assim. Então, ali eu começo explicando para vocês um pouquinho da questão do profissional, um pouquinho dos elementos do projeto. Esses elementos são bem importantes, tá? A gente trabalha com a percepção sensorial, né, dos nossos clientes, enfim. E a gente tem sempre que trabalhar com a harmonia e o equilíbrio, então, dentro desses elementos, né. E esses elementos vão estar sempre presentes em tudo que vocês forem projetar. Então, é preciso que vocês cuidem bastante, né, se observem bastante esses elementos. A cor é um elemento essencial e é o que a gente vai começar trabalhando, tá? Depois tem a questão da iluminação, que também é super importante, a questão da sensação térmica. Às vezes não é exatamente a questão da temperatura, mas sim a sensação que a gente cria dentro desses ambientes. A questão de forma, se a gente está trabalhando com formas mais retas, com formas orgânicas, tudo isso tem uma mensagem, né? Expressa uma mensagem. A textura também é super importante. eh, a gente tem a textura realmente tátil e a gente tem aquela textura de percepção, né? Então a gente pode trabalhar das duas formas dentro do ambiente, isso é muito rico dentro do ambiente, né? E a questão em si do conforto ambiental, porque afinal o que os nossos clientes procuram dentro, principalmente do residencial, é esse conforto, tá? Esse é o nosso objetivo, na verdade. A questão da cor, ela é, nossa, é poderosíssima, né? Dentro de um ambiente. Então, aqui eu coloco para vocês exatamente essa importância da gente dominar o estudo das cores, da gente dominar o manejo das cores, tá? Isso é fundamental para a nossa profissão. Coloquei para vocês aqui um pouquinho da Bauhaus, vocês já devem ter visto isso em história, mas a Bauhaus, ela tem uma importância imensa, né, nessa questão, nesse quesito do uso da cor, porque a gente tinha antes dela um uso muito restritivo, né, até o século XIX, do uso da cor. E isso não era popularizado, isso não era para todos, né? Então a gente precisa entender isso e entender o que, que significa o modernismo, principalmente para essa questão. A Bauhaus tinha todo um estudo de cor, né? Toda uma disciplina trabalhando com a cor. Então, aqui eu coloquei bastante texto, quero que vocês leiam, tá? A Bauhaus trabalha muito com essas questões das cores, principalmente essas que são as primárias, né? E a forma. Então, ela relaciona forma e cor pela primeira vez, isso é bastante importante. Desenvolve toda uma percepção no século XX que é bem, bem importante. Institui o círculo cromático, né? A sombra, a luz dentro das cores, o que é um matiz. Então, isso é muito importante. A questão dos pigmentos, né? A gente começa a ter tudo isso no século XX, tá? Isso aqui é muito interessante, isso foi o objeto do meu TCC, de especialização em arquitetura de interiores, em que eu trabalhei a questão do programa de necessidades e abordagem ao cliente, em que exatamente a gente trabalha com os 4 tipos, né, de personalidades, e uma das associações desses 4 tipos de personalidades são com as cores. Então, claro, teve toda uma pesquisa em cima disso, foi muito rico, assim, é muito interessante isso, né? Então, existe esse quadro, existem essas características de personalidade e muitas vezes elas estão associadas a cores também. A questão da harmonia cromática. Aqui eu coloco para vocês todas as cores e a atribuição dessa cor com a saúde, isso é muito importante. Se a gente, por exemplo, está trabalhando com um cliente que é hipertenso, né? E a gente começa a trabalhar cores muito quentes, como o vermelho, por exemplo, a gente vai ter uma elevação de pressão arterial por conta desse ambiente e do uso dessa cor. Então, aqui eu coloco para vocês todas essas ligações, enfim, né? Que
que são muito importantes. Então, eu quero que vocês leiam um pouquinho para ter esse entendimento. Então, aqui a gente tem basicamente cores frias, cores quentes, enfim, e elas têm realmente essas sensações, tá? Então, ali são os matiz. Depois, eu coloco aqui para vocês as cores neutras, né, que formam também os círculos cromáticos, né, que é o preto, o cinza e o branco. E a gente tem que tomar bastante cuidado ao utilizar essas cores, principalmente a questão do branco, que pode causar ofuscamento, né, e o preto, que absorve muita luz do ambiente, assim. Então, a gente tem que tomar cuidado quando usa em demasia essas cores neutras, tá? Coloquei aqui um pouquinho para vocês, então, a questão de contraste. Então, eu tenho fundos, né? E depois eu tenho as cores aplicadas para vocês entenderem como funciona, né? Como cria essa sensação quando eu tenho um ambiente muito escuro. Eu vou trabalhar, então, com que essas cores, por exemplo, aqui no amarelo, olha como ela se destaca, né? Existe um destaque muito grande aqui. Ao passo que se eu trabalho, por exemplo, o branco, o amarelo não aparece. Por quê? Porque o amarelo é uma cor muito iluminada, ela tem muita luz. Então, assim, a gente trabalhar e ler, entender cor é fundamental. Aqui também são outros contrastes que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha. A questão de fundo reversos. Essa corzinha aqui no meio, ó, é essa aqui. Então, aqui, ó, no fundo escuro, ela aparece bem, né? Ela aparece mais clara. E no fundo claro, ela aparece bem mais escura. Parece até que são cores diferentes, né? Então, trabalhar esses fundos reversos também é interessante, principalmente isso aqui nas paredes, né? Que o pessoal gosta de dar essas sensações de mais claro, de mais escuro, de mais profundo. A gente trabalhar, então, com essas nuances e essas cores diferentes, tá? Aqui a questão da temperatura da cor. Então, quando eu, por exemplo, trabalho uma cor fria num ambiente que tem cor quente, ele se torna mais quente. Quando eu trabalho aqui nesse ambiente, ele é uma cor fria. Da mesma forma que o vermelho, aqui ele tem uma conotação quente, né? E aqui ele acaba tendo quase uma conotação fria também. Aqui são os círculos cromáticos. Eu estou colocando para vocês como informação, tá? Eu acredito que a gente não precise se grudar, se depender, né, de ter um círculo cromático. Eu acho que vai além disso, né? O círculo cromático não pode ser uma ferramenta. Na verdade, vocês têm que entender um pouco, principalmente para fazer as ligações, quando, por exemplo, vocês estiverem trabalhando em vídeo, que é o RGB, e quando vocês mandarem imprimir isso, né? Então, esse aqui, o CMYK aqui, CMYK, que a gente chama, ele é quando a gente trabalha a impressora, né? Quando a gente vai imprimir, e o RGB é o que está aparecendo como cor luz de vocês aí, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento para saber que nas tabelas eles vão ter diferenças. Isso eu acredito que lá, mais no gráfico, vocês vão ver isso, né? Em composição gráfica. Aqui são os círculos, né? Então, esse aqui é o círculo que a gente conhece, que é o círculo de cores opacas. Esse aqui é o círculo que sai da impressora. E esse aqui é o círculo luz, né? Então, existem círculos diferentes, né, para o trabalho, assim. O mais usual, vocês vão ver as pessoas trabalhando com esse círculo aqui de cores opacas, tá? Então, aqui uma divisão, o que são cores primárias, secundárias, terciárias, enfim, né? O círculo de luz e o círculo de pigmentos translúcidos juntos. Aqui algumas sugestões, o que acontece? Na verdade, assim, gente, a gente pode trabalhar o que a gente quiser dentro do círculo cromático, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, aqui, ó, complementares, posso trabalhar análogas, posso trabalhar em triangulação, que são as tríades, eu posso trabalhar, por exemplo, uma cor e ao invés de pegar complementar, eu trabalhar as divididas. Posso trabalhar através de um retângulo, né, que é uma quadratura que a gente chama, ou um quadrado, que é um espaçamento, o mesmo espaçamento entre as cores, enfim.
Existem vários tipos, aqui também são outros tipos, né, de trabalho. Aqui nesse círculo a gente vê a questão da sombra, que é a mistura com o preto, e aqui a gente vê a questão luz, que é a mistura com o branco, então luz e sombra, e aqui ficam os matiz. Aqui alguns exemplos de harmonia, então eu tenho uma monocromática, que é a utilização apenas de uma cor, né, do círculo. A acromática, que é quando eu trabalho cores semelhantes aqui, ó, na parte da luz, né, onde eu tenho luz, que são os nudes, como a gente vem vendo bastante essa utilização. A questão das cores análogas, que são vizinhas no círculo cromático. As harmonias em tríade, que era aquela que eu mostrei para vocês lá antes. Uma tríade, mas na verdade eu acabo usando apenas uma díade, né? As complementares, que são opostas no círculo. Complementar dividida, então ao invés de pegar a complementar, eu uso as vizinhas. Complementar dupla, então aqui eu já tenho 4 cores na minha composição. E aqui uma harmonia em sexteto, né, que seria quase um hexágono, assim. A minha dica para vocês é não usarem mais do que 4 cores, tá? Dentro de uma composição. Esse tipo de composição para nós, ele é bem complicado, assim, né? Trabalhar com a quantidade certa de cada uma das cores, enfim, ela é bem mais difícil, tá? Aqui, cores quentes, né, no fundo escuro e cores frias no fundo claro. Então, aqui a gente tem as cores frias embaixo, né, e aqui as cores quentes. Então, quando a gente trabalha, normalmente, ambientes, trabalhando fundo, então, com as cores quentes, a gente consegue, né, tirar mais essas cores quentes quando a gente trabalha fundo escuro. E nas cores frias, então, trabalhar os fundos claros. Dica para vocês de como usar harmonia corretamente. Usar sempre imagens da natureza, né? Trabalhar com essas imagens. A gente tem alguns sites que fazem decomposição da cor, né, em paletas, ou a gente pode achar as paletas já prontas na internet, tá? Eu só trabalho dessa forma, eu não trabalho com círculo cromático. Eu trabalho sempre com essas imagens de referência e elas criando, então, para mim, a harmonia perfeita, tá? Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para dominar cor, tá? Então, aqui tem alguns sites que eu coloquei, alguns endereços, né, para vocês fazerem essa decomposição, né? Tem alguns sites de busca que a gente coloca as cores que a gente quer e eles trazem, então, imagens pra gente, enfim. Ou direto nas paletas de cor, né? O Pinterest tem muita paleta de cor, então vocês podem buscar lá, tá? Aqui algumas composições, então o mesmo ambiente trabalhando composições diferentes, né, de cor. Aqui algumas características de cor um pouco diferentes, né? Enfim, então as questões de saturação na utilização da cor. O que eu uso para ampliar o ambiente, então cores sempre muito claras. A questão para alongar, então vou estar trabalhando com cores mais escuras e só então nas verticais. A questão para alargar, então, o ambiente e fazer com que, né, ele se torne um pouco maior, que aqui, então, é o uso do teto em cor mais escura. Cuidem, porque o teto em cor mais escura, sempre ele vai também rebaixar o ambiente, tá? Então, aqui, encurtar, né, usando essa faixa, isso aqui também a gente tem que tomar bastante cuidado. A questão para estreitar, então, destacar, compactar, né, já uma coisa bem mais escura, encurtar o ambiente ou rebaixar, né? Então, aqui a gente tem algumas opções do uso da cor dentro desses ambientes. Bom, isso aqui da criatividade a gente vai trabalhar um pouquinho depois, tá? Eu volto a falar com vocês sobre essas características aqui do processo criativo, né?
porque nós vamos trabalhar depois. Aí depois eu vou montar para vocês um outro vídeo. O que eu quero agora que vocês cuidem sempre é essa questão de trabalhar a cor, né, e trabalhar as harmonias. Cuidem sempre, porque a gente sempre estabelece uma cor base e depois a gente trabalha acentos visuais, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios até para vocês entenderem isso, mas é importante, então, que vocês comecem a cuidar, comecem a entender como a cor funciona, né? A imagem sempre vai nos dar a dica, então, isso aqui é minha cor base, né? É a minha cor que está no fundo, é a cor que trabalha com os acentos visuais, ó. E aí os acentos visuais vêm nessas outras cores. Da mesma forma que eu tenho uma cor base aqui, e depois eu tenho acentos visuais nas outras cores, né? Isso é bem interessante, assim, não comecem a olhar. Normalmente a gente trabalha a cor base nas paredes, porque é onde a gente tem a maior superfície, certo? Mas, enfim, não vamos nos alongar muito aqui no vídeo, mas eu quero que vocês deem uma olhada. O trabalho com cor, ele é bem importante, tá, gente? Nós vamos começar a trabalhar com os lápis de cor. E logo, logo eu já posto para vocês uma atividade, tá bem? Fiquem bem!